Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Kapang, para mais um vídeo. E desta feita eu gostaria de mencionar esta informação aqui no site do Fórum Econômico Mundial, e eles dizem aqui: da mudança registrada ao conflito, porque os preços dos alimentos estão atingindo níveis recorde. Aqui obviamente diz níveis, mas faltou alguma parte, ok? Está meio desconstruído, mas é exatamente isso, níveis recordes. Vejamos, vamos ler aqui alguns tópicos. Os preços dos alimentos em todo o mundo subiram para níveis recordes. As mudanças climáticas, os conflitos e a pobreza generalizada estão tornando os alimentos mais difíceis de cultivar e, portanto, mais caros. Mudanças nas dietas e mudanças nas políticas, bem como o plantio de uma melhor variedade de culturas, podem ajudar a manter os alimentos acessíveis. Meus queridos, vejam que nestes dois pontos o Fórum Econômico está a apresentar soluções para as questões de subida de preços e fome de uma forma geral. As mudanças climáticas, os conflitos e a pobreza generalizada. Vejam que primeiro eles falam sobre as mudanças climáticas, os conflitos que obviamente são criados por eles, não é? E a pobreza também criada, são problemas criados e para que se cumpra a regra de 3. E a pobreza generalizada estão tornando os alimentos mais difíceis de cultivar e, portanto, mais caros, ok? Que tudo isso é mentira, porque, na verdade, é possível ainda cultivar. Mudanças nas dietas e mudanças nas políticas, bem como o plantio de uma maior variedade de culturas, podem ajudar a manter os alimentos acessíveis. É isto que nós estamos a ver aqui, certo? Mas, amados irmãos, para todos os efeitos, nós sabemos que tudo isso passa de falatório apenas. Nós sabemos que a Bíblia fala, obviamente, que nos últimos tempos haverá fome. E nós estamos a viver esse tempo de fome. Nós estamos a ver que o preço do alimento cada vez mais a subir. E a fome não começou agora, na verdade, não começou desde o momento em que os alimentos subiram de preço. Desde sempre houve fome, por causa da má governação do homem. Portanto, é um mal causado de forma prepositada, não por falta de alimento, não porque... Não, é um problema de uma forma geral que foi criado. Assim sendo, eles dizem aí que está cada vez mais difícil cultivar. Ok? E nós vamos entender melhor que tudo isso passa de são apenas falácias quando nós vermos, ou quando nós virmos o vídeo de um dos rabinos de Israel, que já fez algumas declarações muito fortes, dizendo de determinadas proibições que haverão. Primeiro, é que, concernente a esse conflito Rússia-Ucrânia, sabemos que obviamente é um conflito criado, e, consequentemente, eles já sabiam que as consequências seriam a fome. Obviamente, o pão, principalmente, tem sido atingido, é um dos produtos que tem sido atingido, porque nós estamos a viver uma guerra onde os maiores produtores de trigo praticamente estão em guerra. Portanto, aí encontram uma justificação para a fome. Então, eles vão dizer o seguinte: cada um dos governantes vai dizer: eu não tenho culpa nenhuma, vocês sabem que existe lá a guerra entre Rússia e Ucrânia e, portanto, esta é a causa. Vocês percebem? Mas no final de tudo, eles criam várias políticas para dificultar o acesso à alimentação e, de uma forma ou de outra, para que aumente de facto o preço. E por que eles vão apertando o cerco cada vez mais? De forma que o povo esteja cada vez mais dependente apenas do governo. Assim sendo, já não existe aquela autonomia financeira, aquela autonomia alimentícia, de forma que mesmo sem trabalhar, você sempre tem alguma coisa para comer, você tem a tua horta, tens os seus animais e podes perfeitamente alimentar a tua família sem ter um emprego. Porém, isto já chegou ao fim. E eles vêm com essa falácia porque são as alterações climáticas, é a guerra e tudo mais. Não tem nada a ver.
E recentemente, algo engraçado é que eu estava à procura de um vídeo. Eu procurava por um vídeo no YouTube, o vídeo deste mesmo rabino. O rabino diz que será proibido cultivar, ninguém mais poderá ter acesso a cultivar, não pode cultivar, e isso já está a ver na China, em Xangai, mais propriamente. Claro que essas informações não estão a passar na mídia, de que as pessoas estão proibidas até de buscar comida e de cultivar. Percebem? As pessoas estão proibidas disso. A China é o laboratório de testes. Mas isso já começou. Então ele diz que as pessoas não poderão nem criar animais, não poderão nem sequer ter as suas pequenas hortas para terem o seu meio de subsistência. Não. Todos têm que depender do governo. De formas que, se o governo determinar alguma lei, todos terão que aceitar mesmo, porque senão você não come. Senão você não tem dinheiro, porque não tens mais um outro meio, certo? E o que mais me chamou a atenção quando eu pesquisei isto pela internet, vejam os resultados que eu encontrei. Se nós achamos que as redes sociais ainda existe alguma liberdade, pode ter algum vestígiozinho. Mas, amados irmãos, acreditem que eles já censuraram imensamente muitas matérias. Atualmente, quando eu vou para o Google, por exemplo, se eu quiser encontrar algum site que fale as notícias, tal como nós aqui trazemos, pelo menos, falando da forma correta e verdadeira, eu já não encontro. Por exemplo, se eu puser sites conspiracionistas, e eu não pesquiso como sites conspiracionistas, porque eu acredito que de fato os sites sejam conspiracionistas, mas eu pesquiso assim porque a maior parte da população considera-os ou considera-nos como conspiracionistas, percebem? É mais ou menos isso. De forma que, possivelmente, se pesquisares canais conspiracionistas, possivelmente o nosso canal aparece, percebem? Então, o que mais me chama a atenção é que muitas das vezes, quando você quer determinado conteúdo, aparece o conteúdo que eles querem que você assista. Vejam o seguinte, olhem o que eu escrevi aqui no YouTube. Eu escrevi: Rabino expõe agenda da nova ordem, ou agenda da ONU, mais propriamente. Olhem os resultados que me apareceu, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu quero. Meus irmãos, é o cúmulo da censura. Olhem o que me apareceu, aqui algo do presidente de Angola, e eu não quero saber, a nova agenda 2020. Vejam que o segundo resultado da pesquisa é da ONU. É claro, como é que vão deixar que um rabino fale o que bem quiser. O terceiro resultado também é da ONU. E vejam aqui, vem sobre o Lula, que não tem nada a ver. Vejam que aqui não tem nada a ver sobre o que eu pesquisei, percebem? Vocês estão a ver até que níveis nós chegamos. E tem mais. Aqui está. Vejam que os canais que me aparecem são canais do sistema. Ou seja, eles não me dão nenhuma possibilidade de eu encontrar fontes credíveis. As fontes que aparecem e os vídeos que aparecem, que na maior parte deles não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu pedi, são vídeos relacionados ao sistema. Este é o cúmulo da censura. Então, amados irmãos, é exatamente isto que está a acontecer nos nossos dias. E nós começamos aí com a questão dos alimentos, mas nós temos que diversificar muitas das vezes, falando sobre várias coisas num único vídeo, para nós vermos que as coisas chegaram de fato num nível impensável. E por que tudo isso? Porque o sistema não quer dificuldades para quando o anticristo chegar. Então eles vão barrando muitas informações. Então é a razão pela qual canais que falam a verdade têm os dias contados. Então, enquanto isso, eu vou pedir que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Despeço-me aqui, Fernando Capangue. Até ao próximo vídeo.